No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro, com sua comitiva, no alto da colina, próximo ao riacho do Ipiranga, desembainhou sua espada e gritou bem alto: independência ou morte. E assim se fez a independência do Brasil. Ou será que não? Será que a independência do Brasil aconteceu como retratado nas pinturas famosas que nós conhecemos? O famoso grito do Ipiranga no 7 de setembro realmente existiu? E a independência ela foi pacífica? Teve participação popular? Afinal, o que mudou, o que realmente mudou para o Brasil com a chamada independência? Quer saber? Bora para a aula! Bem-vindos a mais uma aula do professor Alexandre Terini. Eu sou professor, historiador e mestre em História formado pela PUC São Paulo. Também sou professor da rede Emancipa de Cursinhos Populares e um educador e youtuber. Esse canal é para quem quer aprender história de uma forma crítica e conectada com a nossa atualidade. Principalmente quem quer prestar o Enem e os vestibulares. E o tema de hoje é um tema clássico. Porém, nós vamos tratar de uma forma diferente, de acordo com os estudos mais atualizados dos historiadores sobre a questão da independência do Brasil, para a gente refletir o que significou realmente a independência no Brasil, para a gente começar a desconstruir algumas ideias, alguns preceitos que a gente vê aí. Muitos deles a gente acaba aprendendo em sala de aula de uma forma errada. Mas primeiro, eu queria pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal e também tocarem o sininho para que o YouTube sempre te avise quando sair um vídeo novo. Sigam lá no Instagram o @prof.alexandre.terini e também curtam a página no Facebook, tá bom? Quando a gente fala na independência, a gente imagina que houve uma grande ruptura, né? Houve uma mudança muito grande a partir de um momento, a partir desse evento aí no 7 de setembro, que mudou todo o Brasil. Que o Brasil se libertou de Portugal, passou a ter mais autonomia. Só que as coisas não são bem assim. E na história, como muitas coisas, a independência também foi um processo. Por isso que a gente fala do processo da independência. Ele aconteceu gradualmente. A gente vai entender melhor vendo aí na tela uma linha do tempo que eu vou colocar para vocês. Então, como vocês podem ver, em 1808 ocorreu a transferência da corte de Portugal para o Brasil, a corte portuguesa. Esse processo começa ali e vai até 1822 com a independência. E nesse meio tempo entre a transferência da corte e a independência, a gente tem o chamado período joanino, que vai até ali, às vésperas da independência em 1821. O Brasil vai gradualmente sofrendo algumas mudanças aí importantes que a gente precisa ver nessa aula antes de falar do evento da independência. A gente vai começar falando da transferência da corte portuguesa para o Brasil, ou a vinda da família real. Por que ela se deu, né? Lá em Portugal, o que estava acontecendo? O contexto europeu era da expansão napoleônica. O Napoleão Bonaparte, que foi um dos generais da Revolução Francesa, tinha assumido o poder, como imperador da França, e estava invadindo outros países na Europa e que em 1807 invadiu tanto a Espanha quanto Portugal com suas tropas para fazer o famoso bloqueio continental e isolar a Grã-Bretanha, que era a sua principal rival na Europa. A coroa portuguesa já estava contando com isso, com Napoleão invadir Portugal. E aí eles se anteciparam, planejaram uma saída que era a da transferência da corte. Então a corte portuguesa conseguiu, em aliança com a Grã-Bretanha, fazer um acordo aí para que eles fossem para o Brasil, que era a sua maior e mais rica colônia, escoltados pelos ingleses, enquanto os ingleses iam confrontar ali as tropas francesas em Portugal. E aí deixaram Lisboa, ministros, administradores, professores, todos aqueles que faziam parte da corte, que eram parte da elite de Portugal. Lembrando que Portugal era uma monarquia absolutista, né? Governada pelo regente Dom João VI, já que a sua mãe, Maria a Louca,
tinha enlouquecido, né? A gente chama de Maria a Louca, porque ela tinha enlouquecido. Então quem assumiu foi o filho dela como regente. E aí o Dom João entrou com a sua família, entrou com a sua esposa Carlota Joaquina, que era uma espanhola, e foram para o Brasil. E aí eles enfrentaram várias dificuldades no meio do caminho, desde piolhos, em que as mulheres tiveram que cortar o cabelo delas para não ter piolho, até o medo da pirataria, tempestades, até chegar do outro lado do Atlântico, no Brasil, a sede, né, a capital da colônia, o Rio de Janeiro. E a partir de então, o que muda? Muda para sempre a condição que o Brasil tinha até então. Porque nos últimos 200 anos, o Brasil estava sob a condição de uma colônia e havia o Pacto Colonial. O Pacto Colonial é que o Brasil apenas poderia fazer comércio com Portugal, ou seja, exportar e importar produtos de Portugal. E a partir desse momento, o pacto estava desfeito, porque o Brasil passou a sediar, a metrópole foi transferida para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Então, houve a abertura dos portos para nações amigas. E quem era a nação amiga principal era a Inglaterra, que estava escoltando, que estava protegendo Portugal nessa aventura da corte portuguesa. Então, com o fim do Pacto Colonial, quem ficou feliz? A elite agrária, que podia exportar agora para outros países, não apenas para Portugal. Então, aumentou o lucro da elite agrária. Ao mesmo tempo, quem não ficou muito feliz foram os comerciantes, porque eles agora tinham que concorrer com os produtos ingleses, que começaram a entrar com força no Brasil. A Inglaterra, lembrando, era uma potência industrial, era a rainha do mar, porque ela tinha muitas colônias também, em que ela usava muito do mercado consumidor para que consumissem os produtos industrializados, ao mesmo tempo que ela também explorava uma mão de obra barata para a extração da matéria bruta para alimentar as indústrias lá na Inglaterra. Então, o Brasil estava consumindo produtos industrializados e dependia deles, porque o Brasil não tinha indústria, muito pelo contrário. Predominava o quê? Uma economia agrária, escravista, de monocultura. Um dos principais produtos era a cana-de-açúcar, principalmente no Nordeste. Lembrando que o Brasil também teve o seu ciclo do ouro, ali no século XVIII, só que o ouro tinha se esgotado. Por isso que o Brasil estava numa certa crise, porque a cana-de-açúcar já não dava tanto lucro mais, já que nas Antilhas os holandeses também produziam açúcar de uma forma mais barata e mais lucrativa. E o próprio Portugal, né, por esse fato, estava em certa decadência. Por isso que Portugal estava muito dependente também da Inglaterra. E aí, com essa transferência da corte, foi transferido as instituições legislativo e judiciário para o Rio de Janeiro. Os arquivos do Estado vieram para cá, o Tesouro do Estado veio para cá, vieram vários livros, se montou a biblioteca, que seria a Biblioteca Nacional, a imprensa régia passou a ser sediada no Rio de Janeiro, o Jardim Botânico, enfim, até a infraestrutura melhorou lá no Rio de Janeiro para sediar o governo português. E aí no Brasil morre a mãe de Dom João, a Maria a Louca. E em 1812, aí o Dom João assume de fato como rei, só que aí diante da situação lá na Europa, a coisa vai começar a mudar, porque o Napoleão vai ser derrotado. E em 1815 vai acontecer o Congresso de Viena, que vai ser a reunião aí de todas as famílias reais nobres da Europa, dos grandes monarcas, para restaurar a monarquia na Europa. Desde então começou a pressão para que Dom João retornasse, para que houvesse essa restauração monárquica absolutista. Só que o Dom João não vai querer retornar para Portugal. Ele vai querer ficar no Brasil e aí ele vai elevar, neste mesmo ano, o Brasil ao status de Reino Unido a Portugal, Brasil e Algarves. O que isso quer dizer? É que o Brasil passou a ser parte de um Reino Unido, integrado a Portugal, não era mais uma colônia. O Brasil agora passou a ser a sede da metrópole. Apesar da vinda da família real ter melhorado ali a estrutura do Rio de Janeiro, no Nordeste, inclusive em Pernambuco, vai ser o estopim de uma revolta em 1817. Pernambuco era uma província que era a maior produtora de açúcar
e de algodão da colônia. Só que o que acontece? O açúcar, como eu disse para você, estava em crise. E ao mesmo tempo houve uma seca muito forte, em 1816. E aí, o Dom João, nesse momento, ele estava querendo centralizar o poder em suas mãos, controlar mais aquela região, estava precisando fazer mais gastos para se estabelecer ali no Rio de Janeiro. Então ele passou a cobrar mais impostos sobre as outras províncias do Império, que agora não eram mais as capitanias, eram províncias. E passou a aumentar os impostos ali de Pernambuco, só que os pernambucanos não gostaram nada disso. Uma elite de senhores de engenho que não gostou nada disso e que tinha uma forte influência da maçonaria, seja de senhores de engenho, profissionais liberais, como até de padres que eram maçons. E começaram a conspirar aí e organizar uma revolução, que a gente vai chamar de Revolução Pernambucana. E da Europa vinham muitas influências aí, não só da Europa, mas também dos Estados Unidos, recém-liberto aí, depois de uma guerra de independência muito forte no século XVIII, e que vão vir aí as ideias iluministas, as ideias fortes do liberalismo, e que vai influenciar essa elite de Pernambuco. Isso vai desencadear uma revolução. E aí essa elite vai conseguir apoio popular, eles vão tomar o poder e instaurar uma república. E essa república, ela ia compreender não apenas a província de Pernambuco, mas também da Paraíba e do Rio Grande do Norte, que se unificaram naquilo que seria um estado independente. E aí eles declararam uma independência com relação ao resto do Brasil. Só que isso não vai durar por muito tempo. Durou apenas 2 meses. Pouco tempo depois, as tropas portuguesas esmagaram os revoltosos, revolucionários, e Dom João reafirmou sua autoridade sobre o resto do Brasil. Só que aí, quando Dom João achou que já tinha tudo sob controle, ocorre a Revolução Liberal do Porto, lá em Portugal, em 1820. E essa revolução, por parte de uma elite portuguesa, uma elite liberal, com pensamento iluminista, ela vai querer instaurar uma monarquia constitucional, ou seja, uma monarquia com maior participação ali, mesmo que de uma minoria, de uma elite que queria participar politicamente do poder. E vão fazer uma pressão enorme para que o Dom João retornasse. Só que sob regras que limitavam o poder dele, para que ele não governasse de forma absolutista. Eles queriam não apenas que ele retornasse, mas que o Brasil voltasse ao status de colônia. Porque Portugal estava numa crise e dependia muito de suas colônias. Se eles perdessem tudo que o Brasil dava de riqueza para Portugal, eles iam ficar muito mal, né? Ao mesmo tempo, a elite brasileira não queria perder os privilégios que ela conseguiu com o fim do Pacto Colonial. Não queria deixar de exportar para outras nações. Ela ia perder muito dinheiro. Então ela começou a pressionar o Dom João também, para que ele não retornasse. Só que em 1821 ele retornou. Mas ele não ia voltar totalmente. Ele ia ter uma ideia brilhante, um golpe de mestre. Que ia ser deixar o seu filho, o Pedrinho, aqui no Brasil. O Pedro de Alcântara, que ia virar o Dom Pedro. Ele ia ser o regente do Brasil. Aí, a partir de então, a gente diz que passaram a existir 2 partidos que dividiam a elite luso-brasileira. O Partido Português e o Partido Brasileiro. Não é o partido como o atual, tá? É só para a gente entender que haviam 2 grupos diferentes que disputavam o poder. E o Partido Português queria que o Dom Pedro voltasse para Portugal, para que o Brasil voltasse a ser colônia. E o Partido Brasileiro, muito pelo contrário, queria que o Brasil passasse a ser um país, uma nação independente. E que vai fazer uma pressão enorme sobre o Dom Pedro para que ele rompesse de vez com Portugal. E aí, finalmente, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro se decide lá no Paço Imperial, né, o Palácio Imperial no Rio de Janeiro, vai até a sacada e fala: se é para o bem geral da nação, eu digo que fico. E esse foi o dia do fico. Com isso, ele se negava a voltar para Portugal e, a partir de então, ele vai começar a tomar várias medidas separatistas. Aí ele ia decretar que todos aqueles no exército brasileiro que não declarassem a sua fidelidade à autoridade dele
estavam banidos do Brasil. Então ele vai lá e expulsa todos aqueles que são da tropa portuguesa, leais a Portugal, do Brasil. Vai declarar que todas as tropas portuguesas que a partir de então vierem para o Brasil são inimigas. Dom Pedro também vai formar um novo ministério para o seu império, de maioria portuguesa, mas que vai ter a chefia de um cara muito importante, que foi uma liderança decisiva para a independência, o José Bonifácio de Andrada e Silva. É importante a gente saber sobre o José Bonifácio que ele era um dos 3 irmãos, Andrada e Silva, que eram bastante influentes na elite brasileira, e lá na época da proclamação da República ele vai ser escolhido pelos republicanos como patrono da independência, numa tentativa dos republicanos de desassociar a independência da monarquia de Dom Pedro. Só que ele era um pouco contraditório nos seus pensamentos. Ele tinha ideias até bastante avançadas para aquele momento, de abolição da escravidão, de reforma agrária, de abrir o Brasil para os imigrantes, mas ao mesmo tempo ele era um cara que defendia a monarquia constitucional. Ele era contra a democracia, dizia que a democracia era suja e caótica, porque ele acreditava que só apenas uma elite letrada poderia governar o Brasil. A maioria da população não tinha condições, ia levar ao caos. E aí então a história tradicional diz que Dom Pedro estava fazendo uma viagem do Rio de Janeiro até São Paulo. Ele estava fazendo uma viagem para ganhar apoio político e popular em São Paulo, para declarar a independência. Nesse momento, no meio da viagem, a Imperatriz Leopoldina e o José Bonifácio recebem cartas de Portugal, que trazem um ultimato a Dom Pedro I, em que diziam que ele era um traidor e que todos aqueles que participaram dele também eram traidores e que o Brasil tinha que voltar a ser colônia de Portugal. E aí, a Leopoldina e o José Bonifácio vão mandar essas cartas junto a uma carta que eles escreveram a Dom Pedro, apoiando ele a declarar independência. Eles vão mandar por um mensageiro, e esse mensageiro vai alcançar o Dom Pedro I às margens do riacho do Rio Ipiranga, em São Paulo. Inclusive hoje está lá o Parque do Ipiranga, em que tem o Museu do Ipiranga, atualmente, que se acredita que foi nesse momento em que Dom Pedro, ao ler as cartas da Leopoldina, do Bonifácio e as cartas de Portugal, ele vai declarar a independência e dar aquele famoso grito da independência, independência ou morte. Mas será que realmente aconteceu isso? Há controvérsias de muitos estudiosos hoje sobre esses fatos, se eles realmente aconteceram e se foi dessa forma que aconteceu. Inclusive, aquele quadro famoso que toda vez que a gente fala em independência vem na cabeça, né? O quadro Independência ou Morte, que foi pintado pelo pintor paraibano Pedro Américo em 1888, mostra aí um Dom Pedro fardado, levantando uma espada, cercado de soldados da Guarda Nacional, e que não há a presença do povo aí, apenas uma pessoa ali perdida, né? Observando de uma forma passiva, meio sem entender o que estava acontecendo. A gente tem que observar primeiro o contexto para entender por que esse quadro foi pintado assim, por que foi retratado dessa forma. O Pedro Américo, ele pinta sob encomenda do Dom Pedro II, em 1888, num ano que estava às vésperas da queda da monarquia, porque em 1889 ia ter a proclamação da República, o golpe da República. Acredita-se que foi uma última tentativa de exaltar, de salvar, né, a monarquia da sua forte decadência. E para isso eles construíram toda uma narrativa, todo um discurso autoafirmador dessa monarquia que a gente pode ver nesse retrato. A presença forte dos militares aí para mostrar que foi uma conquista militar por meio de uma guerra que foi duramente conquistada a independência. Só que os estudos mais atuais dos historiadores nos dizem que não foi bem assim, porque primeiro que ele não estava de cavalo, ele estava de mula, que era um animal de carga que se costumava usar para fazer esse trajeto entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo, que ele não estava de farda, ele estava vestido de tropeiro. Provavelmente estava com dor de barriga, porque no litoral de São Paulo ele tinha comido uma comida pesada e tinha feito um pouco mal para ele, então ele estava meio mal. Não é toda aquela coisa, aquela pompa, aquele heroísmo que aparece no quadro. Além disso,
ele pode até não ter dado esse grito que dizem que ele deu. O grito foi criado para trazer essa narrativa heróica. Agora eu quero que vocês observem outro quadro. Observe como é retratada a independência nesse quadro. Esse foi um quadro pintado por François-René Moureau, em 1844. O François é um francês que fez por encomenda também do Dom Pedro II, que na época estava entrando no poder. Lembrando que em 1840 ele assumiu com um golpe da maioridade. Isso a gente vai ver nas aulas de Segundo Reinado. Esse quadro, ele também queria exaltar a monarquia, mas de uma forma diferente. Ele mostra aí um forte apoio popular. Tem muitas pessoas ali felizes, se abraçando, comemorando. Dom Pedro está rodeado deles para mostrar que ele é um cara muito popular. Ao mesmo tempo, ele olha para o céu, no sentido de que não apenas foi uma vontade do povo a independência, mas foi uma vontade de Deus. E aí ele está com o chapéu, acenando com o chapéu, ao contrário da espada, porque no caso da espada, ressalta a questão militar, como a gente viu no outro quadro. E nesse caso, ele é um cara mais popular. Só que a gente vê os personagens no quadro, são todos brancos. Parecem camponeses franceses. Há uma completa ausência de negros indígenas. É também essa tentativa de embranquecer e europeizar o povo brasileiro. Mas afinal, a independência foi só esse momento aí em que ele gritou independência ou morte, acabou, foi pacífica? Claro que não, né? Portugal não ia deixar que Dom Pedro apenas ficasse com o Brasil para ele sem ter forte resistência ali das tropas portuguesas, que foi o que aconteceu. Teve uma guerra que durou quase um ano, de 1822 a 1823, e que ela se espalhou por várias províncias. Pernambuco, Pará, Bahia e no sul, ali em Montevidéu, que é a atual capital do Uruguai, mas que na época o Uruguai pertencia a Portugal. E quem participou dessa guerra toda? Boa parte do exército formado pelo Dom Pedro para combater as tropas portuguesas vai ser formado por mercenários franceses, liderados pelo general Labatut, e ingleses, liderados pelo Cochrane. Claro, a maioria da população não participou. A maioria, na verdade, desconhecia até Dom Pedro, porque os fatos, os eventos que eu contei para vocês ficaram concentrados entre o Rio de Janeiro e São Paulo, no Sudeste, e o resto do Brasil. O resto do Brasil estava pouco sabendo, mas houveram sim guerras com forte apoio popular, em especial na Bahia. A guerra na Bahia começou até antes da guerra em outras províncias, até antes da declaração da independência, em 1822. Estava começando lá em 1820, porque tinha sido agitada a partir da Revolução Liberal do Porto. Só que ela vai acabar só em 1823. Ao longo desse tempo vão ter várias batalhas, vários momentos em que a elite, junto com um forte apoio popular, vai combater as tropas portuguesas, em especial em Salvador, que já tinha sido o epicentro de uma revolta lá no século XVIII, 1798, na virada ali, que foi a Conjuração Baiana. E teria novamente ali o povo de Salvador, a liderança dessa revolta, que ia se espalhar pelo resto da província, que teria forte apoio da população negra, de mulheres, de indígenas, sendo que a principal figura aí que vai se destacar é a Maria Quitéria de Jesus. E ela é uma figura muito importante, muito icônica, porque ela vai se disfarçar de homem, de soldado Medeiros, cortar o cabelo, amarrar os seios e entrar para o exército brasileiro. E aí ela vai participar da guerra de independência e que depois, mesmo descoberta, ela vai ser admitida no exército, porque ela era muito boa guerreira, vai ser até condecorada depois pelo Dom Pedro, vai ganhar medalha. Mas não só ela, outra figura se destacou, que foi a Maria Filipa. Maria Filipa era uma marisqueira, uma pescadora, e a Maria Quitéria e a Maria Filipa, elas iam liderar um grupo de mais de 200 pessoas, de tupinambás, tapuias, em que eles iam, nesse momento, queimar pelo menos 40 embarcações portuguesas. Veja só a presença forte dos populares, da população negra, indígena, das mulheres, nessa guerra de independência. Até hoje, lá na Bahia, em Salvador, no dia 2 de julho, é considerado o dia da independência da Bahia e do Brasil. E que há vários desfiles aí, a população vai para a rua para comemorar a independência com bandeira do Brasil, bandeira da Bahia, e também imagens dos caboclos de julho, o caboclo e a cabocla, que são símbolos aí
dos indígenas, da participação forte dos indígenas e da população em geral, e esses caboclos estão matando um dragão, que representa o colonizador português. Mas também tem as heroínas, a Maria Quitéria, que virou depois patrono do exército brasileiro, e também da Maria Filipa e da Joana Angélica, que era uma freira, uma madre que se colocou contra as tropas portuguesas quando elas invadiram o convento da Lapa, que fica em Salvador, que acabou morta, né? Então se tornou uma mártir por enfrentar, tentar impedir a entrada das tropas no convento. Mas afinal, o que mudou com a independência do Brasil? De uma forma geral, houve mais continuidades do que rupturas. Por quê? Em primeiro lugar, o Brasil começou endividado, porque Portugal só vai reconhecer a independência do Brasil em 1825, quando o Brasil consegue fazer um tratado de amizade e aliança. Nesse tratado, Portugal vai cobrar 2 milhões de libras esterlinas do Brasil. E aí o Dom Pedro vai buscar fazer empréstimos com a Inglaterra para pagar o reconhecimento de Portugal da independência do Brasil. E aí o Brasil vai contrair uma dívida com a Inglaterra que vai ficar por muito tempo, uma dívida que só vai aumentar. E como a gente sabe, quem liderou esse processo de independência foi a elite luso-brasileira. A gente sabe que ela é agrária, tem grandes propriedades de terra e é escravista. Não à toa, a economia brasileira vai se manter do mesmo jeito que sempre foi durante a colônia. Ou seja, naquele sistema de plantation, que é a monocultura, que é o escravismo, o latifúndio, grandes propriedades, e a agroexportação, então a dependência com a exportação desse produto da monocultura. Vai se manter por muito tempo ainda a escravidão, só no final do século que vai ser abolida a escravidão, apesar de haver pessoas como José Bonifácio que defenderam o contrário, né? E economicamente o Brasil também vai continuar dependente, vejam só que ironia, né? Declarou a independência, mas manteve uma dependência com a Inglaterra. Apenas trocou de senhor, vamos dizer assim, né? Por conta dos acordos de 1808 e 1810, que eram tratados comerciais que davam vantagem para a Inglaterra com relação à economia brasileira, o Brasil continuou dependente da Inglaterra. Além disso, continuou um Estado católico, num regime chamado Padroado Régio, um clero que era submetido ao imperador. Mas e a maioria da população, que era negra, afro-brasileira e indígena, continuou sofrendo aquilo que sofria durante a colônia, ou seja, a colonização, a invasão das terras indígenas, o extermínio dos indígenas, ao mesmo tempo a escravidão e também o genocídio negro. Isso vai se manter. Assim, eu termino com uma frase. Quem proclama a independência e não abole a escravidão, vai ver não é livre nada, apenas mudou de patrão. Do poeta Fernando Brant. Essa frase é para a gente refletir um pouco qual é o nosso conceito de independência. O que é ser independente? Que Brasil nós queremos nos dias de hoje? A desigualdade racial no nosso país até hoje não é fruto dessa independência mal acabada? A invasão de terras indígenas que existe até hoje não é fruto dessa independência mal acabada que a gente teve? Então é para a gente pensar aí muitas remanescências desse passado não tão distante. E fica aí na descrição do vídeo as referências bibliográficas para vocês consultarem, muito importante. Por fim, eu queria pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, se inscreverem no canal, tocarem o sininho e seguirem lá no Instagram no @prof.alexandre.terim e também curtir lá no Facebook. Essa força é muito importante porque esses vídeos dão trabalho e eu faço com muito carinho, muito amor. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até mais. Valeu!